A história de Rebeca, encontrada nas páginas do Antigo Testamento, é uma narrativa repleta de momentos significativos que mostram a soberania de Deus. Desde seu papel como esposa de Isaque até o nascimento de seus filhos, Esaú e Jacó, a trajetória de Rebeca reflete a maneira como os planos divinos se desenrolam independentemente das circunstâncias humanas. Sua vida nos ensina sobre a confiança em Deus, a obediência e como, mesmo diante das dificuldades, os propósitos de Deus sempre se cumprem. Rebeca é uma das figuras femininas mais importantes da Bíblia, principalmente reconhecida por seu casamento com Isaque. Neste texto, vamos explorar em detalhes o que a Bíblia diz sobre quem foi Rebeca e sua importância. Rebeca era filha de Betuel, sobrinho de Abraão, e irmã de Labão. Ela se tornou esposa de Isaque e mãe de Esaú e Jacó, dois patriarcas importantes na narrativa bíblica. O nome a Rebeca deriva do hebraico rivarri e é associado à raiz árabe rabunga, que significa amarrar firme, o que reflete uma conexão com o ato de amarrar ou aprender, possivelmente relacionado à força de seu papel na história. O relato sobre o casamento de Rebeca com Isaque está registrado no capítulo 24 de Gênesis. Abraão, preocupado em encontrar uma esposa adequada para seu filho, enviou Eliezer, seu servo de confiança, para buscar uma esposa em sua terra natal. Ao chegar ao poço fora da cidade, Eliezer orou pedindo a orientação de Deus, e o sinal desejado foi que a mulher escolhida oferecesse água a ele e aos seus camelos. Rebeca apareceu e, com um gesto de generosidade, ofereceu-se para dar água não só a Eliezer, mas também aos camelos. Esse gesto foi o sinal que Eliezer aguardava, e ele a presenteou com joias preciosas que trouxera consigo. Em seguida, foi levado à casa de Betuel, onde explicou sua missão. Após ouvir o relato, a família de Rebeca concordou com o casamento, mas a decisão final foi deixada para ela. Rebeca aceitou, uma escolha notável para a época, já que a autonomia feminina em tais decisões era reservada às famílias patriarcais de maior prestígio. Assim, Rebeca deixou sua casa e viajou para uma terra distante, casando-se com Isaque. A união entre Rebeca e Isaque foi abençoada, e o casal viveu de forma próspera na região de Berseba. Rebeca teve um papel significativo como matriarca, sendo mãe de Esaú e Jacó, cuja rivalidade teria consequências duradouras na história do povo de Israel. Essa narrativa mostra o papel fundamental de Rebeca, não apenas como esposa de Isaque, mas também como uma mulher de fé, coragem e discernimento, cujas escolhas impactaram gerações futuras. Uma interpretação errada sobre o casamento de Isaque e Rebeca envolve o uso equivocado do capítulo 24 de Gênesis, especialmente o versículo 67, para defender a ideia de que um casal pode viver junto sem se casar formalmente. No entanto, ao examinar mais de perto o texto, fica claro que essa interpretação é incorreta. O capítulo 24 relata que o servo de Abraão, Eliezer, foi enviado como seu representante para encontrar uma esposa para Isaque. Naquele tempo, os casamentos arranjados eram comuns e os procuradores desempenhavam um papel importante no processo matrimonial. No contexto da época, o papel de Eliezer como procurador legal de Abraão indica que ele estava agindo com autoridade para negociar o casamento em nome de Isaque. Um detalhe interessante do capítulo é que Labão, irmão de Rebeca, aparece primeiro na narrativa antes de seu pai, Betuel. Isso sugere que Betuel poderia estar incapacitado, deixando Labão como responsável pelos assuntos da família. Isso é reforçado pelo fato de que,
No versículo 55, apenas Labão e a mãe de Rebeca são mencionados, sugerindo que ele exercia a função de patriarca. Como tal, Labão tinha autoridade para negociar e aprovar o casamento, tanto religiosa quanto legalmente. Ao formalizar a proposta, Eliezer entregou presentes a Rebeca e sua família, simbolizando a aceitação do casamento. No versículo 58, Rebeca expressou seu consentimento, e no versículo 60, a família abençoou, um ato que confirmava a oficialização do casamento conforme as normas culturais da época. Assim, quando Isaque levou Rebeca para sua tenda, ela já era sua esposa, com todos os rituais e formalidades já cumpridos. Depois de seu casamento com Isaque, Rebeca enfrentou a dificuldade da infertilidade por cerca de 20 anos. Isaque orou insistentemente a Deus, e sua oração foi atendida. Rebeca engravidou de gêmeos, Esaú e Jacó, e antes mesmo do nascimento, Deus já havia revelado que os destinos dos dois seriam muito diferentes. No entanto, a dinâmica familiar entre Rebeca, Isaque e seus filhos foi marcada por favoritismos. Rebeca favorecia Jacó, enquanto Isaque tinha preferência por Esaú, o primogênito. Esse favoritismo criou tensões e dividiu a família. Curiosamente, como no caso de Abraão e Sara, Isaque também fez com que Rebeca se passasse por sua irmã diante de Abimeleque, rei dos filisteus, por medo de ser morto por causa de sua beleza. Mais tarde, na trama para garantir que Jacó recebesse a bênção de seu pai no lugar de Esaú, Rebeca foi quem arquitetou o plano que levou Jacó a enganar Isaque. Após essa ação, Jacó fugiu para a casa de Labão para escapar da ira de Esaú. Muitos estudiosos acreditam que Rebeca faleceu antes do retorno de Jacó, já que sua morte não é mencionada explicitamente. As últimas referências a Rebeca estão relacionadas à morte de sua ama, Débora, e seu sepultamento na caverna de Macela, onde outros membros da família foram enterrados. Rebeca no Novo Testamento é mencionada apenas em Romanos 9 verso 10 a 12, onde o apóstolo Paulo faz referência a ela ao tratar da soberania de Deus na eleição. Ele cita a profecia que Rebeca recebeu antes do nascimento de seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. O texto enfatiza que, antes de os dois terem feito qualquer coisa, boa ou má, Deus já havia escolhido Jacó para cumprir seu propósito. Essa passagem é usada por Paulo para ilustrar que a eleição de Deus não depende das obras humanas, mas de sua vontade soberana, mostrando que Deus escolhe quem ele deseja, independentemente de mérito ou esforço humano. Essa menção é central para a explicação de Paulo sobre a graça divina e o conceito de predestinação, mostrando como a história de Rebeca e seus filhos exemplifica o plano soberano de Deus na história da salvação. Na história de Rebeca, podemos claramente ver as ações controladoras de Deus e sua soberania em todos os momentos. Desde o seu encontro com o servo de Abraão até o nascimento de seus filhos, Esaú e Jacó, Deus estava conduzindo cada passo de sua vida conforme seus planos. A forma como ele revelou a Rebeca o futuro de seus filhos ainda no ventre, e a eleição de Jacó para herdar a promessa, são exemplos claros de que seus propósitos são sempre cumpridos. Nada pode frustrar os planos de Deus, e sua vontade soberana prevalece sobre todas as circunstâncias. A vida de Rebeca nos mostra como os planos de Deus são perfeitos e se cumprem no tempo certo, mesmo diante das incertezas humanas. Através de sua história, somos lembrados da soberania divina e de como ele guia a cada passo daqueles que confiam em sua vontade. Que possamos aprender a reconhecer e aceitar os propósitos de Deus em nossas vidas, assim como Rebeca fez.
Que sua fé e obediência nos inspirem a sempre buscarmos a direção de Deus. Até a próxima, e que você continue a se inspirar nas lições valiosas da palavra.